Salve telanautas, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um episódio desses nossos vídeos tratando a respeito de WandaVision. A gente se junta aqui para bater esse papo, não de especialista, porque a gente realmente não manja tanto assim de quadrinhos, mas a gente vem falar esse papo bem informal a respeito do que a gente tem achado como uma audiência igualzinho a vocês que estão em casa, curtindo, tentando ver os detalhes e fazendo as nossas próprias teorias ao longo da semana. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E a gente vai ter os spoilers agora, então fica avisado, qualquer coisa, ó. Então, se você ainda não assistiu WandaVision, vai lá, assiste e volta aqui pra conversar com a gente. Pois é, chegamos no 6º episódio dessa série que tá vindo pra mudar um monte de coisas aí no jeito como esse seriado, as séries em geral, o streaming tá chegando pra gente ultimamente. É talvez a série mais revolucionária, eu acredito que seja justo dizer, dos últimos tempos. Eu não vejo tanta série assim, então é óbvio que eu não vou comparar ela com todas as outras, mas dentre as que estão chegando até a minha atenção, eu acho justo dizer que essa daqui é a que tem mais quebrado paradigmas. E a gente chegou num episódio aí que não teve tanta novidade assim, não respondeu muita coisa. Eu acho que a gente pode dizer, inclusive, que ela tá cozinhando um pouco do mistério por trás da coisa em banho-maria, mas eles têm conseguido usar um pouco daquela técnica das 1001 noites, de ir contando a história ali aos pouquinhos, pra gente ir recebendo sempre alguma coisa agradável, pra gente conseguir seguir curtindo o que a gente tá vendo, mas se manter sempre interessado. Eu acho que eles estão usando uma fórmula que tá funcionando, fica ali naquele equilíbrio entre entregar o suficiente para a gente continuar teorizando as coisas, continuar aproveitando, passar a semana discutindo, vendo aí a comunidade falar sobre um monte de assuntos e pegar cada detalhezinho e dissecar, e também não esgotar tudo de uma vez só. Então eu acho que nesse aspecto eles estão mandando bem pra caramba. Pois é, eu esperava um pouco mais desse episódio como fã, né, já que a gente teve aí grandes revelações no episódio anterior. Não que não tenha sido um episódio bom, eu achei ótimo, excelente, porém eu esperava que a partir de agora, aos pouquinhos, eles começassem sempre a soltar alguma grande surpresa aí. Estou com medo que eles vão deixar tudo pro final e vai ficar corrido, mas eu gostei bastante do episódio. E aparentemente a gente chegou aqui na década de 90, mas eu não sei se é justo dizer que as coisas que foram colocadas no episódio representam exatamente a década de 90. Vocês notaram que talvez as coisas tenham ficado ali um pouco mescladas com algumas coisas mais dos anos 2000? Patrícia, o que você achou? Você achou que teve aí uma divisão clara ou que ficou uma coisa, né, mais ou menos daquele jeito, sem ter necessariamente uma definição? Então, eu não entendi bem porque eles misturaram, né, o final dos anos 90, talvez aí meio de 95 a 2005, a gente pode dizer. Mas talvez seja apenas porque a Wanda se confundiu. Afinal de contas, ela tá usando um pouco da memória dela, né? Eu não sei vocês, mas eu confundo um pouco o que aconteceu, como, onde, enfim. Então talvez seja apenas por causa disso, não tenha exatamente algo específico. Na verdade isso acaba sendo notado desde as roupas até as músicas, as coisas, a própria escolha do seriado que eles resolveram emular com a abertura, com os trejeitos, o próprio aspecto de como a imagem é apresentada na tela. Todos esses fatores acabam trazendo pistas pra gente. Inclusive a gente vai falar um pouco depois sobre outros momentos. Ali teve um momento em que eles mostram algumas coisas que eles estão na frente de um cinema. Então os filmes que estavam passando ali, provavelmente um tinha mais cara de revival e o outro provavelmente representava melhor a época em que eles estavam inseridos. Mas de qualquer forma isso já começa a representar que tá tendo ali uma quebra nesse esquema de contar tudo bem definidinho, cada episódio representar uma década. E a participação do Pietro, estranhíssima, que o cara chega lá de um jeito super dúbio, um jeito que a gente não tem como ter certeza, eles não fincam ali se de repente eles estão falando de alguém que tem más intenções declaradamente, a gente não vê ele sendo necessariamente malicioso, mas a gente vê um pouco de ambiguidade ali, talvez ele esteja sendo, não perverso, mas de certa forma ele esteja dando margem pra gente ver que ele está se comportando de uma forma que o personagem
tanto o personagem que ele fazia na Fox quanto a versão do irmão dela dentro do MCU talvez não se comportassem, não vissem esse tipo de atitude que está sendo tomada ali com bons olhos. De qualquer forma, ele faz aquele tio super descolado ali com os moleques que acabam tendo motivos para meio que, né, sentir ele como sendo bem-vindo, mesmo essas crianças estando numa circunstância super diferente ali, que elas não têm vidas normais, mas mesmo dentro dessa vida diferente que elas têm, fica mais fácil de aceitar ele por ele ter sido colocado no contexto como sendo um tio, um familiar, e ele meio que dança a dança no ritmo delas, ele faz ali a coisa com um jeitão bastante juvenilzão e tal. Eu acho que talvez isso esteja escondendo alguma coisa por trás. Então, será que realmente é o Pietro? Porque deu a entender aí pra mim, nesse último episódio, eu tava vendo a comunidade de fãs conversando sobre, e algumas pessoas concordam aí com o meu pensamento, de que ele está sendo um antagonista. De uma certa forma, ele tá ali. Sabe quando tem aquele desenho animado? Que tem um anjinho do lado e aquele diabinho. Diabinho. Então, como se o anjo ali, né, o herói, fosse o Visão, Vision. E o diabinho fazendo ali, né, as vontades da Wanda, mesmo que não seja o certo a fazer, é o irmão. É esse Pietro que apareceu aí, né? Ele não condena ali na conversa com ela, ele não condena o que ela está fazendo, muito pelo contrário, ele se diz impressionado. Não acho que o Pietro, irmão, que a gente viu nos filmes, iria concordar. Ela fica surpresa, inclusive. E com ele, as crianças, ele é bom com as crianças, realmente, ele se solta ali, né? As crianças se soltam com ele, e talvez por causa disso as crianças apresentaram os poderes nesse episódio, talvez por causa dele. E eu acho que ele tá ali para provocar a Wanda, para tentar afastar dela do lado moral dela, que no caso ali da série que a Wanda está fazendo, é o Visão. E se você parar pra prestar atenção nos diálogos que eles acabam tendo, ele e a Wanda, ele acaba sempre conversando, preenchendo, dando alguma coisa ali pra dizer que não ficou calado, que não fugiu da conversa, mas é bem isso que ele faz mesmo, ele nunca responde especificamente o que ela pergunta, ele sempre tá saindo ali pela tangente. Eu não sei se vocês repararam, mas o Visão ali, quando ele, né, sai pro Halloween e a Wanda fica surpresa porque ele não está seguindo o script, ele tá sério, ele fala, não, mas eu resolvi agora, eu estou avisando você agora, né? Que ela fala, nossa, você nem me avisou. E aí, de repente, ele dá um sorriso meio falso, assim, ele tenta entrar no personagem da série que ela gostaria que ele fosse, e a gente tá percebendo cada vez mais que ele não é, né? Então, ele dá ali uma despistada nela para investigar o que está acontecendo aos redores da cidade. Dessa vez a gente viu bastante criança, né? Depois que ele já tinha comentado com ela. E afinal de contas é Halloween, precisa de criança. E aí ele vai investigando e a gente vai percebendo o que acontece na cidade quando a Wanda não está tão perto, né? Que ela não tem aquele poder todo em cima das pessoas que estão mais afastadas. Ela não precisa estar com a atenção toda. Então, é muito macabro, eu achei, né? A gente até às vezes brinca que, será que a Disney vai tocar em certos assuntos? Mas achei que para a Disney foi bem forte, inclusive, ver aquelas pessoas ali paradas, aquela moça, né, chorando na hora de repetir aquele movimento do varal. E aí, cada vez mais, ele vendo que as pessoas estão realmente presas ali, não tendo suas vidas, né? Por causa da Wanda. A gente pode dizer que essa é a primeira vez que o Visão tem ali a oportunidade de dar uma escapadinha ao famoso perdido, dar um perdido na Wanda, arranja lá uma desculpa de que o pessoal da família, né, junto com o tio Pietro, vão participar, vão curtir o Halloween nas ruas, mas ele dá a desculpa ali de que ele vai ajudar o pessoal da vigia dos vizinhos a tomarem conta de tudo, para ter certeza de que não vai acontecer nada de errado com as crianças ao longo dessa noite especial. A própria Wanda faz aquela cara de que, né, não foi bem isso que eu tinha planejado, tal, mas ele bate o pé, né, faz aquela questão e segue assim, tendo a primeira oportunidade de ir tentar sacar o que está acontecendo sem estar com ela por cima do ombro dele.
o que até agora a gente não tinha visto ele ter essa oportunidade. E lá do lado de fora, o diretorzinho mequetrefe lá da espada fica muito pistola com o trio dos sidekicks ali, né? Com aquele pessoalzinho que a gente acaba vendo que é importado dos outros filmes, o Agente Wu, a Darcy, a própria Mônica, e parece que eles estão sendo afastados das decisões e das coisas que estão ali no círculo interno do pessoal que está tomando conta dessa situação dentro da espada e são mandados se afastar, escoltar eles para fora. E automaticamente a gente vê que o Agente Wu não curte muito a ideia, né? Eles não chegam até ali a oportunidade de trocar uma ideia a respeito do plano, do que vai seguir, mas fica muito claro para Mônica o que ele está fazendo, ela acaba embarcando. O diretor cada vez mais está aparecendo aí como um antagonista. Eu não sei se ele é bem um vilão, talvez mais para frente, talvez está começando a ser criado ali que a organização como um todo não vai ser tão legal quanto a SHIELD, né? Então ele tá colocando as manguinhas dele de fora aí. E quem acaba ficando perdidona, bastante insatisfeita com o lance deles não terem conversado nada, é a Darcy, que diz, pô, vocês podiam ter contado qual era o plano, né? Mas de qualquer forma eles acabam tendo a oportunidade de se enfiar numa parte ali que parece que tem lá os servidores e a Darcy acaba tendo acesso aos computadores. Ela vai seguindo ali dando uma de hacker e vai começar a fuçar algumas coisas ali que mostram que tem mais camadas ali nessa história do que a gente está, em princípio, conseguindo ver. Em primeira instância, conseguindo perceber e notar. E lá dentro, conforme eles vão caminhando ali pelas ruas, né, vão vendo finalmente, a gente vê que tem mais crianças. Parece que ela, quando tomou aquela chamada do Visão, teve que tomar uma atitude ali para poder preencher essa parte da história que não estava recebendo atenção antes. O Pietro, né, o tio bacana, acaba ali interagindo bastante com as crianças. Como eu falei, sempre que ele pode, ele vai dando umas respostas mais evasivas, mas eles deixam essa conversa meio que daquele jeito super ambíguo, aonde a gente nota que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa aonde inclusive ele vai deixando claro pra ela, né, se abrindo daquele jeito de, pô, mas eu sou teu irmão, você pode confiar em mim, como se ele estivesse tentando meio que de certa forma seduzir a personagem ali, induzindo ela a acreditar mais nele. E ele abre o jogo, pelo menos não tenta esconder de que ele tá entendendo sim o que tá acontecendo ali em volta, que ele não tá achando estranho. E o fato dele não achar estranho é bem estranho. E, na verdade, com o passar da conversa, até porque ele tem um carisma grande, com todos, inclusive com a Wanda, ele meio que inverte a situação, né? Ele começa a perguntar para ela responder. E aí é que realmente ela consegue se abrir, até mais do que o Visão, né? E aí ela conta que realmente ela não sabe como começou. Por isso que eu ainda acho que sim, ela não é a heroína da história, afinal de contas ela tá fazendo isso com uma cidade inteira, porém ainda penso que tem alguém por trás ali, que induziu, enfim, que está por trás do que ela começou a fazer. Em primeira instância, a gente vê que as crianças que já sabem dos poderes da mãe, das características do pai, não são alheios a esse negócio de que existem poderes, mas eles mesmos vão descobrindo os próprios, cada um a seu tempo, né? Eles vão, cada um tendo a chance ali de ir fazendo coisas diferentes. O Billy, quando vai correr e vai ter acesso à velocidade dele, coisa que ele acaba pegando ali, que ele vê o tio dele fazer e tal, mas em dado momento ele é capaz de fazer por conta própria. O outro a gente vai ver que só faz isso um pouco tempo depois e chama atenção até a forma como o Tommy acaba entrando em contato com os poderes dele. Então, as crianças descobrem os seus poderes em momentos diferentes, né, do episódio, mas, novamente, quem estava ali com eles era o tio. E o tio tem essa pegada meio infantil, né? Tá tudo bem que tem a ver com o fato da série estar ligada aos anos 90. Tinha muito disso, né? De ator convidado ser aquele tio que ia ser super legal com as crianças, mas ia trazer problemas para a família. Tem a ver também.
Mas eu não acho que ele estava num personagem, até porque ele deixa bem claro para ela que ela sabe o que ela está fazendo ali. Por isso que eu acho que tem algo por trás das intenções dele, inclusive para com as crianças. Enquanto o Visão tá perambulando lá pela cidade, se afastando cada vez mais daquela parte ali do centro, né? Vamos chamar de centro o local onde a família fica, independente de aonde isso fica, dentro daquela bolha hexagonal, ou o Rex, como você queira chamar. Mas ele vai conseguindo, conforme se afasta, notar que tem coisas cada vez mais estranhas. E ele que já sabia que tinha circunstâncias ali que não estavam cheirando lá muito bem, dessa vez ele começa a perceber o grau do problema. Ele vê aquela senhorinha lá que está colocando a decoração de Halloween, lembra? Ela tá colocando aquela decoração e ela fica num movimento repetitivo, que nem aquele efeito boomerang que o pessoal usa em alguns aplicativos até do Instagram e tal. Fica aquele vai e volta. Pra quem olha de fora, como se visse sempre personagens ocupados ali, mas eles estão ocupados numa ação relâmpago que dura poucos segundos e fica se repetindo eternamente. Inclusive a gente vê que ela deve estar sofrendo, não sei se ela tá consciente no meio daquilo ali tudo, mas a gente vê que ela chega a derramar uma lágrima. Então, o Visão ele percebe que cada vez mais longe da Wanda o pessoal fica nesse looping. Inclusive, ele vê a Agnes presa. Mas será que ela estava presa mesmo? Não sei dizer, porque a gente está desconfiado, né? Que ela tem um pouco mais de liberdade. Até perto da Wanda ela mostra essa liberdade, né? Então, não sei. Será que ela estava fingindo? Será que ela realmente estava ali presa? Porque ela estava bem na divisão ali, né? E ela estava tentando fazer o que? Ela estava tentando, será, sair? Talvez, pode ser? Ou então tentando fazer o Visão chegar naquela parte, né? Eu também não sei quais são realmente as intenções dela. Para mim ainda não está claro se ela realmente é apenas uma pessoa que mora em Westview ou tem algo mais por trás disso. Mas, enfim, né? O Visão conversa ali com ela, foi uma conversa bastante interessante, né? E depois ele já estava com o propósito de chegar ali, tentar descobrir o que tem no final de Westview. E depois da conversa com ela, ele diz, não se preocupe que a gente vai... Eu vou tentar descobrir o que tem, né? Eu vou tirar a gente dessa. É o que ele diz. Na parte em que eles estão lá fora, né? Que eles invadiram aquela parte do complexo que eles já deviam ter sido expulsos dali, mas eles conseguiram esticar a permanência deles lá dentro. Eles acabam trocando uma ideia quanto às ideias de voltar lá para dentro, perceber o que está acontecendo. Conforme eles vão vendo ali as coisas que vão aparecendo na tela do computador, conforme a Darcy vai tendo sucesso e progresso, eles vão comentando a respeito de que voltar para lá pode não ser uma boa ideia e tocam no assunto do DNA da Mônica já parecer meio alterado ali, porque ela tinha feito aquele exame, lembra? Quando ela saiu da bolha, que o pessoal pegou a roupa dela, tinha aqueles traços de T-Kevlar ali naquela roupa que parecia super comum e tal. Então é muito provável que eles estejam usando isso aqui para poder justamente justificar os poderes da personagem. Que ela, não sei se quando aparecer, vai vir como Photon, pegando esse nome ali do call sign que a mãe usava antes de ter formado a própria entidade da espada ali, ou se ela vai se tornar uma espécie de outra Capitã Marvel. Eu não sei, que ela teve vários nomes, né, nos quadrinhos, não sei exatamente que caminho que vão querer seguir com ela, mas de qualquer forma já estão plantando isso aí, de fazer com que ela tenha acesso aos seus poderes e estão justificando a coisa por aqui. Acho que não tem mais dúvida de que a Mônica Rambeau vai aí virar uma super-heroína, ou, se não heroína, pelo menos uma super, né, com poderes. Eles já tinham dado a entender lá naquele exame, e agora, falando sobre o DNA, eles deixam bem claro. Acho que não tem mais dúvidas em relação a isso. É aí, nesse momento, sim, que eles falam a respeito da tal ajuda. Quem que será que vai ser? Homem? Mulher? Tem um pessoal dizendo que, na legenda, estava no feminino, no episódio anterior. Quem será? Né? Pode ser alguém que a gente já tenha visto, pode ser que não. O pessoal tá achando que pode ser o Quarteto Fantástico. Eu não sei se eles vão reservar esse momento para entregar um personagem tão grande quanto um Reed Richards da vida. Mas a Marvel tem tanto personagem que eu não sei. Eles devem ter a intenção de colocar alguma coisa ali engatilhada
para já ir colocando mais gente importante, sem que essa gente importante seja talvez do primeiro escalão, talvez aquela galera que quem é mais leitor assíduo dos quadrinhos conheça, sabe o que é, vai ficar feliz de ver, mas por enquanto eu não estou crescendo a expectativa nesse sentido, fazendo esse tipo de cobrança, porque muito honestamente, quando rolar da gente descobrir quem que é essa ajuda, se a pessoa tiver com o espírito de que vai ser algo muito lá em cima, talvez a pessoa vá se surpreender de uma forma não muito agradável, porque pode ser alguma coisa um pouco mais ordinária. Eu não tenho a menor ideia de quem vai ser. Eu acho que vai ser algo assim, que os fãs vão enlouquecer quando acontecer. Mas não tenho certeza que seja o Quarteto Fantástico. Não estou apostando aí, não. Esse foi o primeiro comercial de TV que a gente vê sem aquele casal, sem aquela dupla que aparece sempre nos outros comerciais desde o primeiro episódio. A moça que acabava apresentando lá a torradeira, depois apresentou sabonete e teve numa série de situações. Da última vez ainda estava apresentando aquele papel absorvente lá. Os dois estão sempre juntos ali, apesar de já ter tido mais gente do que eles, né? No próprio episódio passado tinha criança no episódio, no comercial. Mas aqui a gente viu um negócio ali que ficou um pouco mais abstrato. Tinha bastante essa cara ali de meados de 90, uma cara meio MTV, talvez aquele jeitão de contar as coisas um pouco mais psicodélico, né? Mas ao mesmo tempo eles conseguiram fazer uma coisa com tantas camadas de interpretação que todo mundo que eu tô vendo que tá dando a sua própria interpretação para esse assunto, tá colocando algo que, por mais interessante que seja, tá sendo bastante diferente do amiguinho do canal do lado. Pois é, foi o episódio mais bizarro de todos. Acho que cada um tem uma interpretação diferente, que acho que essa não ficou tão evidente assim, né? Confesso que quando eu vi o menininho na ilha, tudo bem, né? A gente pensa em West, viu o pessoal que tá ali, né, cercado, você não tem pra onde fugir. Então eu interpretei que o menino não é ela, não é o Visão. Eu interpretei que são as pessoas, até porque o episódio foca um pouco nisso, né? Aliás, não um pouco, bastante, com o Visão tentando sair, né, encontrar ali a saída de Westview. Então assim, você pode interpretar que de repente eles estejam falando da própria Wanda, Yo Magic. Então eu entendi que são as pessoas naquele looping. Elas estão ali querendo sair, querendo uma salvação. O que me chamou a atenção é que no comercial o tubarão é tipo um tubarão legal, tipo um tio legal que apareceu, não sei se tem a ver, e o tal do alimento, né, é o magic, ou seja, né, sua magia, e ele fica naquela repetição de tentar abrir, e o coitado morre. Foi bastante bizarro, como eu disse, macabro em algumas ocasiões aí o episódio, até porque era Halloween, mas realmente é o mais bizarro e abre bastante interpretação. É a primeira vez que a gente vê a Agnes numa situação onde ela não está, de certa forma, com algum tipo de controle ali. Por mais que a gente sempre veja ela interagindo, fazendo as vontades do script, do roteirinho ali da Wanda, a gente vê que ela tem alguma capacidade de improvisar. De repente ela já criou intimidade suficiente com a Wanda para sair do personagem aí, fazer quase que uma quebra de quarta parede, falar que quer que volte do começo, tal, como se estivesse falando de um texto ensaiado, alguma coisa assim. E ali a gente vê que é uma situação que ficou bastante diferente do que a gente recebeu até agora. Eu não sei nem se de repente esse tipo de coisa não acaba gerando uma confusão maior do que trazendo explicações. Eu imagino que mais pra frente, quando a gente tiver outras peças desse quebra-cabeça, que a gente vai sim acabar vendo ali uma coerência nas atitudes do que ela estava fazendo nessa parte do episódio. Mas até então ficou uma coisa bastante esquisita, principalmente porque o Visão acaba ali tirando ela desse transe e ela acaba agindo de uma forma que, ao mesmo tempo que é bem diferente da tal personagem, da Agnes que a gente espera ali, da vizinha, aquele negócio todo, ela não fica exatamente desesperada igual, por exemplo, ao Norman, que trabalha com ele lá, que pediu ajuda e tal. Ela deu até uma risada bastante sinistra de bruxa lá, né? E daí, na parte em que ela tá conversando com ela fala a respeito justamente do papo do ser um vingador e esse negócio de se você veio para ajudar e tal, por que
Ela pergunta se ela tá morta, na verdade, né? E aí a gente vê que ele faz cara de, mas por que você pensa isso e tal? Porque você tá, é exatamente o lance de você acabar entendendo ali que ela tá vendo problemas seríssimos ali na coisa, tá assustada, mas ao mesmo tempo ela tá agindo de uma forma que deixa a gente meio encafifado, porque não casa muito nem com uma pessoa desesperada para fugir, nem uma pessoa que tá no controle. Ela tava fingindo. Para mim, ela pareceu verdadeira, mas eu ainda acho que ela tem algo a mais do que os outros personagens, né? Os outros moradores de Westview. Mas, como eu disse, não acho ter sido coincidência o fato dela estar ali na beira do final ali do Westview que a Wanda criou, né? No final do X. Eu não acho que tenha sido coincidência. E ele tira um pouco ela ali do transe, a conversa foi bastante bizarra, né? Aquela risada dela de bruxa e o fato dela ficar repetindo que ele tá morto, você tá morto, né? Meio que num desespero e meio tentando acordar talvez ali. E um fato bizarro também foi que a gente sabia, né, que o Visão ele não tem a lembrança do que aconteceu antes. Mas foi estranho, né, quando ela fala o óbvio ali, porque você é um vingador, você veio salvar a gente. Ele, mas o que é vingador? Eu não sei. Né? Ele não lembra. Então, eu confesso que no momento que ele falou não lembra, meu primeiro pensamento foi, como assim? Aí não, pera, realmente, ele não lembra. Então, mas eu acho que foi bastante revelador para ele. Para nós, nem tanto, né? Ficou aí a indagação se realmente a Agnes é apenas mais uma moradora ou não. O Visão chega de fato naquela borda e ele começa a forçar a saída para ele chegar do lado de lá de fora. Ele não está entendendo bem o que está acontecendo, mas ele tem um esforço danado. A gente viu que, por exemplo, no episódio onde a Mônica chega, que a gente vê pela primeira vez como ela entrou, a gente vê que para entrar não foi tão difícil, mas para sair, principalmente depois que a Wanda já tinha ido lá dar o ultimato dela pro pessoal, pro diretor, a gente vê que fica mais complicado, ele faz um esforço danado. Talvez esse esforço não fosse tão grande para outras pessoas, mas no caso específico dele, pela condição dele de talvez não conseguir existir plenamente lá fora, a coisa fica bastante complicada. Nossa, eu achei a parte mais triste. Ele saindo ali, né, se despedaçando, ou seja, né, foi confirmado aí que realmente ele não consegue viver fora da bolha, por isso que ela disse que ali é o lar deles, e eles, né, quando em algum episódio anterior aí ele diz, não, a gente pode ir para qualquer lugar. Aí ela dá um sorrisinho, né, ela falou, não, a gente não pode, aqui é o nosso lar, tá. Então, na primeira oportunidade que ele tem de encontrar com aquela galera ali, ele tenta justamente fazer o ato mais heróico que lhe cabe, né, que é buscar ajuda para quem tá precisando, que talvez ele mesmo não vá ser capaz de dar. Voltando a falar do Tommy, a gente acaba vendo... Lembra que eu tinha falado a respeito de que eles descobriram seus poderes em momentos diferentes? Quando a gente vai ver ali o Wicano, né? O que estava ali com aquela faixinha na cabeça, ele tendo acesso a uma sensação de algo que já ficou uma dica ali de que talvez, se ele não for mais forte do que a própria Wanda, que pelo menos ele está desenvolvendo algo ali num nível muito mais alto, me deu a entender, inclusive, que talvez ele esteja com mais capacidades apresentadas, porque ele não tem que gerenciar na cabeça dele uma cidade inteira, que nem ela está fazendo. Mas, de qualquer forma, o quanto ele consegue direcionar a mente dele para as coisas que estão em volta, ele percebe que o papai Visão tá lá em apuros, e quando ele fala para a mãe, né, o papai tá passando por maus bocados aí, a gente sente que a coisa a partir desse momento aqui vai seguir por outros caminhos e a coisa vai se acelerando ali. Então, né, parece que o menino tem os poderes ainda maiores do que a Wanda, ou pelo menos que chega ao final da cidade, né? Porque a Wanda, a gente percebeu que pelas pessoas ela não consegue sentir o que está acontecendo na borda ali do X, e era onde o Vision estava, então ela não conseguia sentir que ele estava em apuros. Porém, o menino, assim que recebeu, né, assim que começou a perceber os seus poderes, ele sentiu o pai à distância, né? Então talvez ele seja ainda mais forte do que a Wanda. Seja um acesso de fúria ou seja o desespero para tentar expandir a bolha,
para colocar mais rápido possível o Visão lá para dentro, para ele voltar a ter a chance de existir sobre a influência dela, ela expande a bolha. E aquilo só vários alarmes e pega um monte de gente com as calças na mão, né? Eles não sabem exatamente o que fazer, não conseguem correr, o negócio vai crescendo e a galera vai sendo transformada. O helicóptero acaba virando um balão, aqueles postes de luz acabam fazendo parte de coisinhas ali daquele parque, né? Meio temático, meio circo. Os agentes vão virando palhaço, justamente. Ah, eu gostei que virou um circo. Depois deles terem deixado o Visão ali, coitado, né? Morrendo novamente, eu achei mais do que justo o pessoal da SWORD virar um circo e os agentes virarem palhaços. Eu torci, inclusive, pro diretor lá também ser engolido, confesso. Mas, enfim, né? Não dava para acontecer na trama, até porque, como a gente falou já várias vezes, ele provavelmente vai ser um antagonista aí bem forte. É como eu falei, né? Eles estão usando essa técnica aí, meio 1001 noites, e eles te entregam o suficiente para você ficar com aquela cara de caramba, o que tá pegando? Olha isso aqui. E de repente eles tiram o doce da criança, porque acabar o episódio nessa parte aqui foi mancada das grossas. Eu estou super empolgada para os próximos episódios. Olha, faltam só 3. Então, agora é a hora. É a hora de começar a revelar aí o que está acontecendo. Imagino que no próximo a gente vai descobrir quem é o tal ou a tal do engenheiro / engenheira, né? Então já acho que vai ser aí uma revelação legal. E algo vai acontecer ali que já apareceu nos trailers, não sei se exatamente para o próximo episódio, mas para os próximos episódios, de que o Visão, junto com a Wanda, vai querer defender a cidade deles. Mas aí a pergunta é alguém de fora mesmo que está tentando vir ou é alguém que já está dentro, né? E aquela vizinha loira que tinha aparecido nos episódios anteriores, que a gente também ficou meio assim, vai voltar. Ela já apareceu aí nos anos 2000, né? Que eles vão fazer meio Modern Family aí, a gente já viu nos trailers, ela já apareceu. Então, estou mais do que ansiosa para os próximos episódios. E vocês? Olha, eu não sei vocês, mas eu tô mega empolgado. A gente tá chegando nos últimos 3 episódios, a coisa agora vai ter que ficar muito louca. Eles têm um bocado de coisa para contar, sempre é sim uma preocupação de se a gente vai conseguir resolver as coisas a contento nesse tempo. A gente já viu outras séries por aí que acabam deixando tudo para a última hora e depois acabam não conseguindo entregar. Mas como se trata da Marvel, eles estão já com bastante crédito na casa, estão mandando bem na versão do cinema deles. De vez em quando tem um filme ou outro que falha, né? Mas de qualquer forma, essa é a primeira série que eles estão fazendo, pelo menos ali com o pessoal do núcleo que antes era do cinema. A gente sabe que tem as outras séries que foram feitas e foram espalhadas inclusive ou para outros canais ou até para outros serviços de streaming, também estão ali debaixo do próprio guarda-chuva da Disney. Mas eles têm o benefício da dúvida, eles conseguindo fazer um negócio com um grau de qualidade cinematográfica, sem dúvida, e estão aí, merecem minha atenção. Pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio 6 de WandaVision. Quais são as teorias de vocês para os próximos episódios, agora que a gente está na reta final, né, da série? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês, de coração. Valeuzaço por vocês assistirem a gente mais uma vez. Esse casal tão simpático. A gente tá tentando chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos, então a força de vocês é essencial pra gente conseguir alcançar isso. Se vocês puderem, deixem aquele like, ajudem a gente nos comentários, pro vídeo ser mais relevante aí, o YouTube ajudar a gente fazendo o vídeo chegar em mais pessoas. Eu tô deixando 2 vídeos na tela para vocês escolherem um e seguirem acompanhando o nosso conteúdo. Valeuzaço por vocês assistirem mesmo. Um beijo. Tchau, tchau. Um forte abraço e até semana que vem.